Bom, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a questão da matriz e da caracterização. Nós comentamos no outro vídeo que a característica da matriz, a característica mineralógica, ela vai impactar em diversas etapas no processo, desde lá da construção do modelo, do entendimento da estruturação, até o momento em que o material está lá no navio carregado. Então, se eu preciso entender isso para diversas etapas do processo, como eu faço? Conhecendo, né? Não existe outra forma senão conhecer o material. Então, quando a gente fala em conhecer, a gente está falando em caracterizar, né? Então, existem os métodos clássicos de caracterização, que a gente conhece desde a faculdade, né? Nós estamos falando de composição mineralógica, composição química, inclusive de rocha total, não só do mineral de minério, Sim, né? importante. Nós estamos falando de granulometria, que mais? Nós estamos falando de densidade, superfície específica, de características que a gente já conhece lá do passado nas aulas de geologia. Isso é ferramenta básica. Mas quando a gente está falando, né, de beneficiamento, começam a aparecer outras necessidades. Então, além da mineralogia, composição química, mineralogia não só descritiva, mas quantitativa. Né? Tanto do mineral de minério como também a ganga. A composição química global e mais detalhada, né? Então, elementos menores, aqueles que podem ser deletérios, aqueles que podem ser considerados contaminantes, a gente precisa saber. Mas nós estamos falando também de liberação, de associação, de acessibilidade, ou seja, como é que o grão está, o mineral de minério se encontra. Ele está livre, liberado, ele está associado. A que granulometria nós teríamos que moer, comminuir para poder fazer uma liberação desse mineral de minério. Então são conhecimentos, né, que mais que a gente pode fazer? Separações magnéticas, separações densitárias, mais alguma coisa que você... Vamos aqui pensar. Se for para a questão do estéreo, a gente pode ver a questão da lixiviação ácida. Sem dúvida, caracterização do estéreo, né? Então, quando a gente fala assim, conhecer, a gente tem que saber que esse conhecer, ele é amplo, é um conhecer minério, é um conhecer estéreo, é um conhecer rejeito, é um conhecer produtos, subprodutos, coprodutos, né? É um conhecer amplo, mas as ferramentas são mais ou menos as mesmas. Agora, tem, claro, se a gente está pensando em coisas mais específicas, do tipo assim, olha, nós vamos submeter a britagem, a moagem, então nós temos que buscar conhecimentos mais específicos sobre isso, por exemplo, o BWI, o AI, WI, uma resistência mecânica, né? Ensaios geomecânicos. Os triaxiais, né? As porosidades, então, isso. Compacidades, plasticidade. Então, existem uma gama de ensaios de caracterização. Mas aí vem a pergunta, quem é que rege? Quais são os ensaios? Se tem tanto ensaio, se tem tanta coisa disponível, quais são? Quem rege isso? É a pergunta sempre do que você está falando do empreendimento, né? O que é que você, em que fase você está do seu empreendimento? Está começando? Então vamos ver o que é que precisa nesse tipo de bem mineral. Temos sulfetos? Então nós temos que tomar cuidado com drenagem ácida. Temos argila? Como é que funcionam essas argilas? Que tipos são essas? Nós temos ouro? Como é que esse ouro está dentro da rocha? Ele é um ouro grosso? É um ouro fino? É um ouro enclausurado? Ele é um fosfato? É um fosfato sedimentar? É um fosfato ígneo? É um fosfato intemperizado? Não é intemperizado? É minério de ferro magnetita? Hietita, hematita, qual é o comportamento? Está no quadrilátero. Tá no quadrilátero. E hoje a gente tem muitas ocorrências fora do quadrilátero que estão sendo viabilizadas, estão em produção, né? Então nós saímos sempre pelas perguntas, o que é que nós temos
de questionamento, né? O teu cliente vai te fazer essas perguntas. E o teu cliente quem é? Depende de que faz, mas normalmente planejamento, planta, usina, operação. Né? Olha só como é grande, como né? É grande. Então, essa interface é a importância. Então, conhecer as abrangências, né, do teu projeto, conhecer a cadeia de valor, conhecer o processo, que eu falo, quem é que produz é a mina, ok, tá lá o depósito. Mas quem são os seus clientes? O que a gente está falando em se deparar aqui? Não esquece que ainda tem meio ambiente. Sim. Né? Nós temos o ar, a água, a né? sociedade. A sociedade, né? O meio ambiente geral, né? Nós estamos falando que tem essas interferências também. Sim. Então, a gente precisa também caracterizar sobre esses aspectos. Então, conhecer é muito amplo. Conhecer é muito amplo e esse conhecer, às vezes as pessoas falam assim, né, Márcia? Ah, mas geometalurgia é para fase de projeto avançado. Não é verdade. Ou só da usina. Ou só da usina, né? Ou então geometalurgia é para eu ter o quê? Recuperação metalúrgica, recuperação mássica e teor. É para isso que a gente faz geometalurgia. Não é para isso que a gente faz geometalurgia. E a gente se percebe em um momento, né, em que, como tem uma tradição em olhar para os projetos simplesmente olhando teor, né, volume, tonelagem, né? Como a gente olha para o projeto dessa forma, a gente tem se deparado com questionamentos do tipo, tal projeto não está performando, mas ele tem um teor alto de alimentação. Ou então, se a gente for olhar para as fases exploratórias, né, que ainda lá você tem que demonstrar uma razoável perspectiva de extração econômica, a gente se depara com pessoas investindo em projetos, avaliando simplesmente a questão do teor, e que claramente aquele projeto ele não tem como ser viável pelas questões de mineralogia, sim, pelas disponibilidades ali de água, né? Às vezes a gente está falando muito de geometalúrgico de novo, né? É um olhar para a geotecnia, para a hidro, para tudo em conjunto. É claramente um bem mineral que vai precisar ser beneficiado com água e não vai ter disponível. Então, assim, o olhar para isso, para o processo, para a matriz, para a caracterização mineralógica, vai tanto te favorecer no entendimento de um projeto mais otimizado, com melhores resultados, quanto também de não colocar dinheiro num negócio que atualmente, para as tecnologias vigentes, não daria resultado. Sem dúvida. E assim, uma coisa que é importantíssima nessa etapa é qual é a amostra. Sim. É muito bem lembrado. A gente fala da caracterização, né? Entendendo que caracterizar o material é caracterizar para um objetivo, porque o processo de caracterização são diversos ensaios que podem estar envolvidos, alguns que a Márcia já citou, mas se o material que eu levo, né, para caracterizar, ele não for representativo do que eu quero, né, como objetivo, também vai ser um número que não vai representar nada. Então, cuidado com a famosa amostra representativa, né, assim, com o que você está levando para ensaiar. E mais do que isso, cuidado quando você está ensaiando a amostra. Então, essa escolha, né, das amostras, ela passa pelo rigor do conhecimento geológico. Né? Nós estamos falando de conhecer o depósito, né? Conhecer o seu testemunho de sondagem quando é uma fase ainda exploratória, e dali tentar entender quais são os litotipos, quais são as variações mineralógicas, quais são os faces geológicos que estão ali dentro. E a partir dali, buscar as amostras para o teste, porque vocês precisam fazer uma correlação das características com aquilo que está sendo descrito, analisado, né? Ela é sempre uma amarração, é uma história que você está montando e precisa dessas informações. E só a partir daí seguir, porque ele é amarrado, né? Testes são amarrados à geologia. A caracterização de alguma coisa que já está definida ali como algo representativo, que tem continuidade, que tem, né, que faz sentido no depósito. Ok? Bom, falamos, né, sobre o que é a geometalurgia, falamos sobre a questão da caracterização. Para o
próximo vídeo, vamos deixar a ansiedade para a gente falar um pouco sobre os famosos testes de processo, né? Então, aí na sequência, com certeza é uma pergunta que vem. O que são esses testes, né? Então, o que é isso? O que a flotação conversa aí com a gente? Mas isso é para o próximo vídeo.